Boa tarde. Eu quero cumprimentar o doutor vereador Lívio pela iniciativa, uma iniciativa que é uma coisa nova na política, uma coisa nova no poder legislativo. Quero cumprimentar também o doutor Pedro Paulo, procurador da República, cumprimentar o doutor Fábio Rombi, defensor público, e parabenizar essas duas autoridades pelas brilhantes disposições que foram feitas aqui. E quero cumprimentar também a toda a equipe que está envolvida neste evento e cumprimentar com um fraternal abraço a todas as pessoas que estão abrilhantando esse acontecimento. Esse acontecimento, como eu disse no começo, é uma coisa ímpar, e principalmente se for apenas o início, isto é, há de haver, doutor Lívio, a repetição deste ato como maneira de renovação constante da esperança da população. A gente está vivendo um momento ímpar, como disseram aqui os ilustres palestrantes, e é um momento que se traduz dentro do nosso coração em forma de angústia, em forma de desespero, em forma de descrédito. Descrédito não só em relação, porque generalizam a classe política, mas descrédito em relação a todo o serviço público que é prestado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. E existe muita ganância. As pessoas se esquecem de que nuas saíram do ventre de suas respectivas mães, e que nuas, do mesmo jeito, conforme está escrito na Bíblia, haverão de retornar ao pó da terra. Então é uma ambição muito grande. Parece que cada um elege uma direção e só pensa no enriquecimento, na coisa material, e se esquecem de seus semelhantes. E no caso do servidor público, o juiz, delegado de polícia, legislador, executivo, se esquecem do povo, que é a base de tudo. Qualquer governo, qualquer administração tem que ser voltada para o povo, tem que ser voltada para o ser humano, porque o ser humano é a finalidade. Nós, como servidores públicos, não somos um fim em nós mesmos, nós somos apenas um meio. E assim sendo, o que devemos ser, nada mais, nada menos, doutor Lívio, e siga praticando este exemplo. O que devemos ser são instrumentos de transformação, não só de transformação nossa, mas de transformação nossa em primeiro lugar, mas instrumento de transformação do outro, instrumento de transformação da sociedade, instrumento de transformação dessa humanidade violenta.
esta humanidade que não respeita a paz do seu próximo. E muitas pessoas, e principalmente os corruptos, e tem corruptos em todos os poderes, partem na direção daquilo que consideram a luz incandescente e chamativa do sucesso material, pensando apenas no bolso, e formatam na mente aquela estrada, aquela alameda, e danam-se a correr. E chega bem ali, percorrem alguns metros, e já descartam, e já desovam princípios. E ali na frente, mais na frente, joga para a margem esquerda do caminho da vida a virtude da solidariedade. E andam em desabalada carreira. E lá na frente jogam para a margem direita da estrada a virtude do perdão. E assim vai em busca daquela luz de puro sucesso material. E lá mais na frente volta a jogar na outra margem da estrada a virtude da solidariedade. E meus eleitores e meu povo que se dane. O principal é o meu sucesso. E a vida do povo passa a ser mero detalhe. E prossegue naquela correria e descarta mais na frente, para as duas margens da estrada, o princípio da retidão. E a sociedade passa a ser coisa secundária. É por isso, doutor Lívio, que esse tipo de movimento abraçado ao povo tem idoneidade e potencial para renovar a fé desse povo. O deputado não é aquele que de terno se apresenta na televisão ou no palanque na frente do povo. Mas o deputado tem que ser aquele que está dentro daquele que a gente está enxergando, que está na nossa frente. Isso significa que a vida, não só do deputado, a vida de qualquer político e a vida de qualquer servidor público, ela tem que ser marcada com a impressão da postura ética. É o comportamento. Os hebreus, quando fugiram do jugo da escravidão e atravessaram o Mar Vermelho, não foram atingidos por sequer uma gota d'água. E isso se deve, segundo a Bíblia, à retidão de caráter daquele povo. E o Brasil nem deveria estar discutindo aqui solidariedade ou corrupção, melhor dizendo. E este evento, então, doutor Lívio, significa ou traz por si só lições de cidadania. Além de enriquecer, trazer conhecimento
intelectual. E esse movimento serve para conscientizar as pessoas, para que as pessoas num futuro não muito distante possam dizer com certeza absoluta, olhando nos olhos de qualquer político: a tua luz, senhor político, ilumina o meu caminho. A luz dos seus olhos forma uma candeia que ilumina os meus passos aqui na terra. Um dia nós chegaremos com certeza absoluta a adquirir a um estágio de confiança no serviço público e principalmente nos políticos, em que poderemos dizer isto. E poderemos dizer mais ainda, olhando para todos os políticos do Brasil inteiro: aquele tempo de angústia, de ruptura social, aquele tempo de dor e aquele tempo de fome, tudo isto causado pela corrupção, aquele tempo passou. E agora nós estamos vendo e vivendo debaixo de um novo sol, de um sol marcado pela retidão, de um tempo marcado pela retidão. E agora nós estamos vivendo, diremos assim algum dia, debaixo de um novo sol, de um sol e debaixo de um novo céu, cujo azul caracterize a probidade impressa no coração de cada um dos políticos. Isto é o que esperamos. Bom, então nós vamos tratar aqui de corrupção, se bem que o doutor Pedro Paulo já disse o suficiente sobre corrupção. O doutor Fábio também já falou sobre corrupção. Mas não custa nada a gente acrescentar alguma coisa e dizer que a corrupção, ela produz efeitos danosos. E a gente faz isso repetindo, apenas repetindo. São efeitos gerais. Um dos objetivos fundamentais ou princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é a redução das desigualdades sociais. É a redução da pobreza. E a corrupção se coloca como um instrumento diabólico de resistência ao combate a essa desigualdade social. E essa desigualdade social, logicamente, causada pela corrupção, ela reflete, sim, na criminalidade. Então a corrupção traz o crescimento da criminalidade, primeiro pelo mau exemplo, o mau exemplo que vem de cima, e segundo é porque incha aquela população de desfavorecidos, de pessoas que não têm acesso aos bens da vida. E neste cenário escorregadio, aquela pessoa pode deslizar para
o mundo da criminalidade. E nós temos um outro efeito evidente que diz respeito à imagem externa no Brasil. Como o Brasil é visto em países cujo nível de corrupção é bem menor. Isto reflete também no comércio exterior. Qual é o empresário que vai querer investir num outro país onde a regra geral é a corrupção? A corrupção no Brasil, ela chega a 7% do orçamento, isto é, do dinheiro que a União tem no bolso para cuidar de nossos interesses. Aí vem a corrupção, não tem segurança pública, não tem segurança patrimonial para aquela empresa que vem do exterior, para o capital exterior. Resultado, o sujeito, conforme a atividade, só poderá conseguir êxito se enfronhar na corrupção. Quer dizer, sem corrupção não funciona. Então ele vai gastar 7% do rendimento bruto da empresa com corrupção. E vai também ter que gastar em torno de 8% com a segurança pública, porque senão o ladrão vai e rouba o patrimônio dele. E todos nós gastamos com segurança pública. Ou você não coloca cerca elétrica na sua casa, ou você não gasta com aquele cachorro que você tem em casa para cuidar da sua segurança. Você leva aquele cachorro ao veterinário e você tem que dar alimento para ele. Então tudo isso tem que contar com relação a gastos com a segurança pública. E às vezes a gente fica pensando assim, não seria melhor então fazer-se um acordo de leniência? A lei diz agora, de acordo de leniência, as empresas cujos proprietários são corruptos podem fazer acordo de leniência. E eu até que aprovo o acordo de leniência. Então vamos fazer logo um acordo. Talvez seria melhor, se não der para exterminar esses safados de corruptos, esses genocidas. Então faríamos um acordo. Gente, a corrupção, 7% do orçamento. Então vamos sentar todo mundo aqui, vocês, vamos dar 1% do orçamento para vocês e vocês vão se embora. Talvez seria melhor assim, já que não está se vendo jeito nisto. E ali eu trouxe, não sei se vocês estão, porque está meio claro aqui, mas tem ali um apanhado. Ali vocês veem o PIB. O PIB do Brasil chega aproximadamente a 6 trilhões de reais. Esse é o PIB. A corrupção no Brasil, por que eu achei? O Pedro Paulo falou aqui, procurador da República, em 200 e poucos bilhões. Eu não conhecia esse dado da ONU. Eu conheço esse dado aqui, e aí eu adquiro mais confiança no cálculo que eu fiz, com base no que o Pedro Paulo falou. Em 2006, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, calculou a corrupção no Brasil e encontrou exatamente 26 bilhões de reais a corrupção. E de 2 em 2 anos a Fiesp calculava a corrupção. Em 2008 veio a calcular a corrupção novamente e encontrou 41 bilhões de reais que os larápios surrupiavam e colocavam no bolso. Em 2010, a Fiesp tornou a calcular a corrupção no Brasil e encontrou exatamente 69 bilhões e 100 milhões de reais. Em 2012, eu procurei e não saíram.
os cálculos da corrupção. Mandei um e-mail lá para a Fiesp. Aí a pessoa me telefonou, disseram que a Fiesp não estava mais calculando, não ia mais calcular a corrupção. Aí eu precisava de atualizar isto. Aí eu peguei um amigo meu que é matemático. Falei, vamos usar aqui mais ou menos a metodologia, vamos calcular. Aí ele foi fazendo os cálculos. Isso em 2014. Por isso que o Pedro Paulo citou aqui 200 e poucos bilhões, porque já aumentou então de dois anos para cá. Aí calculamos, encontramos a corrupção de 183 bilhões de reais. 183 bilhões de reais. Então, a partir daí, a gente pode fazer os cálculos. Orçamento da União de 2015, 2 trilhões e 983. Então, dá 6,13%. A corrupção corresponde a 6,13%. Então, do imposto que você paga, 6% é para a corrupção. Você já desconta isso. Esquece disso aí. Aí depois a gente transformou isto em escolas. Com base nos novos padrões do MEC, eu transformei em escolas. E encontrei ali aquela quantidade de escolas que daria para fazer com esse dinheiro. Uma escola com 4.000 metros quadrados de área. Então você só pode construir tanto por cento. O máximo que você pode construir nessa área é 1.323 metros quadrados. O resto tem que ser área livre. Então, eu fiz esses cálculos. Cada escola, 5 milhões de reais. Então, quantas escolas? Aqui nós estamos falando dos efeitos específicos da corrupção. Daria para se fazer 36.600 escolas. E em 3 turnos, 180 alunos em cada turno. 540 alunos, cedo, à tarde e à noite. Então, daria para construir 36.600 escolas para 19.764 alunos. Mas já tem essas escolas. O que eu quero ensinar aqui, dizer, é mostrar os efeitos. A gente vê falar em corrupção, mas a gente não calcula. Porque se for calcular, a gente sente uma angústia muito maior. O Brasil gasta com um preso por mês o que gasta com um professor. Isso na média nacional. Porque tem professor aqui mesmo, que estava reclamando no começo do evento aqui, que vai se aposentar com R$1.200, com 3 cursos superiores. E a corrupção deixa se aposentar com mais, pagar mais. Essa ladroagem, essa bandidagem, não deixa. E quanto custa um aluno de escola pública? O corrupto não tem preço. Quem faz o preço dele é ele próprio. O aluno de escola pública, o Brasil gasta por mês apenas R$212. É a despesa toda, já incluído tudo. E onde é que nós vamos parar? Quer dizer, a prioridade é exatamente aquilo que não é prioridade. E a educação que se dane. E assim, o país, embora seja o 7º mais rico do mundo, o Brasil é o 7º é a 7ª economia mundial. A educação seria a 7ª, também a 8ª ou a 5ª? Não, é a 88ª, 88. Alguma coisa está errado aí, está havendo uma grande disparidade, muito grande. E qual é o orçamento da educação? Em torno de 90 bilhões de reais. 9918. É exatamente a metade da corrupção. O povo brasileiro
é pacífico, porque isso aqui daria para indignar mesmo qualquer pessoa e aplaudir diante disto os políticos honestos e esbofetear o vagabundo, ladrão, aquele genocida que mata por atacado e mata através de meios cruéis, porque não existe crueldade maior do que a fome, e a fome mata neste país, e mata vagarosamente, devagar. Bom, aí depois a gente transformou em moradias. Tem um instituto chamado SINAP, todo mês atualiza a Constituição Civil. Eu peguei aí 2015, nós estamos trabalhando com o ano de 2015, a corrupção de 2015, tudo ali de 2015. O Brasil tem um déficit de mais ou menos 6 milhões e meio de moradia. É aquele pessoal daquela favela, Cidade de Deus, cujas famílias moram debaixo de lonas, e uma colada na outra, que você passa ali no meio, você não sabe quem é filho de quem, ou quem é esposa de quem, porque é tudo junto, gente, amontoado. 6 milhões e meio de residências faltam neste país. E se o Brasil fechar, não para balanço, mas para reflexão moral, durante um ano, vocês verifiquem lá, 90 mil, uma residência de 90 metros quadrados. Então, daria para fazer 2 milhões, essa corrupção aqui, e 33 mil residências, vezes 3 pessoas, família por residência, daria 6 milhões e 100 mil pessoas. O déficit habitacional no Brasil corresponde a mais ou menos 19 milhões de pessoas. Então, sem corrupção, em 3 anos o Brasil zeraria o déficit habitacional. Eu não estou fazendo nenhum discurso político, eu não sou político, mas eu estou mostrando aqui o quanto a corrupção corrói a dignidade do ser humano, o quanto a corrupção corrói a alma e a esperança das pessoas, o quanto a corrupção atrapalha o desenvolvimento nacional. Bom, os cálculos, doutor Lívio, com relação aos hospitais, eu fiz esses cálculos, procurei o responsável pela construção do Hospital da Cacemes e conversei com ele por telefone, e depois ele me passou os dados, todos os dados. E eu fiz os cálculos. A corrupção daria para fazer quantos hospitais? Porque a saúde pública está um desastre. E qual é o orçamento da saúde pública? Não chega a 100 bilhões de reais. É 50% da corrupção. Dr. Pedro Paulo disse aqui que sem corrupção, que a corrupção reflete na educação, reflete na saúde, reflete na segurança pública. E você pega no Brasil a quantidade de médicos que atendem pelo SUS. E você pega a população, que o Brasil tem uma população de mais ou menos 80% que depende exclusivamente do SUS. Muitos vão para o Unimed, para esses institutos, a maior parte não, porque pode, tira da boca para não deixar o filho morrer.
ou para não deixar a mulher dar à luz em banheiro do SUS, por conta da corrupção. E então, você pega os médicos, faz os cálculos, e você vai encontrar uma multidão de 738 pessoas para cada médico no Brasil pelo SUS. Aí você vai para Cuba, país exportador de médicos que vêm trabalhar aqui em regime de escravidão. Lá são 154 pessoas para cada médico. Então você veja os efeitos danosos da corrupção. Então, estão aqui os cálculos. Você faz um hospital com 100 leitos, um hospital vertical, aliás, horizontal, 100 leitos. Você faz este hospital, 100 leitos, de acordo com a Anvisa, são 60 metros quadrados por leito. Então, 100 leitos daria 6.000 metros quadrados. Você faz esse hospital já mobiliado, com sala de cirurgia, com tudo, por 25 milhões de reais. Então, vamos pegar 183 bilhões de reais e vamos dividir por 25 milhões de reais, para a gente saber quantos hospitais, cada um com 100 leitos, a gente faria. Então, os cálculos já estão feitos aqui. A gente faria 7.320 hospitais. Quer dizer, todo ano, 7.320 hospitais com 100 leitos cada um. 7.320 hospitais com 100 leitos cada um, daria 732 mil leitos. Se tiver alguém aqui que tem um filho viciado em droga, dependente químico, e se quiser internar esse filho para fazer um tratamento que leva em média 6 meses para desintoxicar, vai perambular e não vai achar um leito apropriado para o tratamento desse filho. Esta é que é a realidade, gente, é a corrupção. Eu não estou falando aqui de PT, de PDT, não me interessa partido político. Os nossos olhos, eles têm que focar a pessoa. Tem político honesto no PT, tem político honesto no PMDB, tem político honesto em qualquer partido, embora, pelo que pareça, em todos existam políticos desonestos. Nós temos que focar e riscar com um X de proibido, é a pessoa. Embora a gente tenha também que responsabilizar, como disse aqui o Procurador da República, doutor Pedro Paulo, os partidos políticos pelos desmandos tocantes a esses mesmos partidos políticos. Bom, você pega aqui CPMF, o governo quer voltar à CPMF. A CPMF diz respeito a cada um de vocês, porque é imposto que vai tirar do bolso de cada um, seja pobre ou seja rico. Se você vai ao supermercado comigo ao meu lado, suponhamos que você ganhe mais do que eu, ou vamos supor, eu ganho mais do que você ganha 2.000, vamos supor que eu ganhe 20 mil reais, e eu vou comprar no carro, vamos fazer a mesma lista, no meu carrinho eu vou colocando aquilo, você vai colocando a mesma coisa no seu carrinho. Quando a gente transpõe a soleira do caixa eletrônico
eu terei pago, ou você terá pago o mesmo imposto que eu paguei. Não tem diferença nenhuma. Então a CPMF interessa a todos nós, ao servente de pedreiro, que bebe água e paga aquela água, e paga o imposto. E a corrupção corresponde a exatamente quase 6 vezes a CPMF que o governo quer criar. E poderia até criar, desde que aplicasse bem, que salvassem vidas. E essa corrupção faz com que o Brasil, doutor Lívio, seja o 4º pior país do mundo em política materna e infantil. O 4º pior. É o 7º mais rico do mundo, mas é o 4º pior em política materna e infantil. Não cuida das mães, nem cuida das crianças. E isto é triste. Campo Grande, doutor Lívio, tem a média, mais de 400 mulheres grávidas com AIDS. Essa é a média. No Brasil, no ano de 2005, por cada grupo de 1.000 pessoas, de 1.000 nascimentos, 2 nasciam com AIDS, transmissão vertical. Hoje, de 2 passou-se para 2,6. Então, de cada 1.000 partos, 2,6. Houve um aumento de 30% com AIDS. Mas a corrupção deveria deixar existir um pré-natal adequado, principalmente para essas mães que têm AIDS, mas a corrupção não deixa, porque se fizer um pré-natal bem feito, adequado, o risco de transmissão vertical cai para 10%. Caso contrário, nós vamos ter 400 mães com AIDS, 400 filhos com AIDS. O primeiro parto, mas aí vem o segundo e o terceiro. Então nós vamos ter mais pessoas com AIDS e a corrupção não deixa. Então esses são os sinais maléficos, específicos e pontuais da corrupção, que nós temos que combater, nem que seja à força, gente. Não pode um trem desse. Por que o funcionário público de qualquer dos poderes não come o seu pão com o suor do seu rosto? E este, aliás, é um mandamento bíblico. Por que acontece isto? O sujeito vem para a terra e chega aqui na terra sem nada e se enriquece e não tem a consciência de que se enriquece ilicitamente. Um dia ele voltará da terra para o pó, do mesmo jeitinho que veio. E finalizando ali, orçamento de Mato Grosso do Sul. Aquela corrupção corresponde a 14 estados, 13 bilhões o orçamento. O dinheiro que vocês pagam, nós pagamos para Mato Grosso do Sul cuidar da nossa vida, soma 13 bilhões de reais. A corrupção corresponde a 14 orçamentos do Estado. Mato Grosso do Sul teria que ficar 14 anos só arrecadando dinheiro, sem gastar um tostão, para poder competir com a corrupção à vida durante um ano. É para a gente ter uma noção sobre essa corrupção. E a corrupção deixa o Brasil se desgarrar da vergonhosa posição de 4º
no ranking mundial, no consumo de drogas injetáveis. É o quarto pior em política materna e infantil e é o quarto no consumo de drogas injetáveis. Droga injetável causa o mesmo mal de outra droga, causa o mesmo mal, sim. Mas é através da droga injetável que há um adicional de AIDS no Brasil de 10%. E por que não se faz alguma coisa com efetividade, evitando a corrupção para se cuidar dessa parte? Aí o doutor Pedro Paulo falou aqui sobre a punição. A administração pública, gente, ela tem princípios. O executor da administração pública é o servidor público, é o delegado, é o policial, é o professor, é o deputado, é o senador. Logo, esse executor da administração pública, ele tem que ter princípios também. O princípio tem que ser o guia permanente da atividade do vereador, da atividade do presidente da República. Tem que administrar ou fazer as leis com competência, ou policiar as ruas com capacidade técnica. Mas além dessa competência e dessa capacitação técnica, tem que haver o chamado princípio, a ética. É a maneira de eu me relacionar com o meu próximo no mundo das obrigações. Eu tenho que agir com ética. Então, tem esses princípios da administração. A legalidade, vocês estão vendo lá, princípio da legalidade, tudo é com base na lei, impessoalidade, nada de promoção pessoal, tem que se fazer para a promoção do bem-estar e não a promoção pessoal. A moralidade, o princípio da moralidade é a ética. O doutor Fábio já falou aqui no princípio da moralidade. A probidade administrativa, a coisa pública, é coisa santa, é coisa que não é minha. Então eu tenho que administrar com decência, com capacidade e com probidade. É honestidade, é a lisura que vai se tornando coisa cada vez mais escassa neste país. Aí você tem a publicidade, tem que haver transparência, gente. Eu estou cuidando da coisa pública. Aquela coisa não é minha, é sua. É você que é o dono, o titular daquele interesse. E como é que eu sou? Se eu sou o dono, não vou ter o direito de saber o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. É claro que eu tenho que ter conhecimento. Aquele é meu. Eu sou o povo, aquele é interesse meu. Você tem que exigir, cobrar do seu político, do seu prefeito, do governador, do policial. Você, como povo, pagador do imposto, você tem que cobrar e tem que exigir isto. Só que para exigir isto, para cobrar, você como povo também tem que ter postura ética. O doutor Pedro Paulo falou do voto. A eleição é um ato cívico de natureza preventiva. Porque se eu eleger pessoas decentes, eu vou estar praticando um ato de prevenção em relação à corrupção. Agora, se eu pego e peço uma vantagem
para poder votar naquela pessoa, e às vezes nem vou votar, quero só o dinheiro e pego de outro. Aqueles políticos de quem eu peguei uma vantagem, uma camisa, um sapato, eles não terão nenhuma obrigação, e eu não vou ter nenhum recheio ético para exigir, cobrar alguma coisa deles, porque senão ele vai me dizer, não, já lhe paguei, você esqueceu daquela botina que eu lhe dei. Então a gente tem que ter postura ética também. Bom, aí tem as penas aqui, suspensão dos direitos políticos da pessoa. Então, tem que suspender os direitos políticos, porque se não suspender os direitos políticos, aquela pessoa vai voltar a exercer um cargo público, porque vai interpretar que aquilo ali foi moleza, e imediatamente vai voltar às mesmas práticas. A perda do cargo, claro que é uma imposição da lei. A gente não está falando só de político, está falando de qualquer servidor público, perde o cargo, sim. E a indisponibilidade de bem, tem que perder aqueles bens que não são deles, mas que ele surrupiou, e até de maneira escancarada, como está acontecendo hoje, do povo. E depois tem o ressarcimento ao erário, tem que pagar. Ele tem que indenizar a população. E tem a ação penal. O doutor Pedro Paulo já reclamou aqui, como é o sistema penal. O nosso sistema penal, ele não diz respeito apenas à justiça. É evidente que a justiça não anda nesse país. Está enferrujada, dá um passo para frente, dá outro para trás. E dá um de lado, outro para o lado direito, e assim fica, gente. Então tem que funcionar. Esse trem não funciona, é uma burocracia danada. É serviço público também, a justiça. E foi dito aqui pelo Procurador da República, são recursos e mais recursos, enrolações e mais enrolações. E os tribunais, às vezes, ainda acatam enrolações. No monitoramento, por exemplo, que nem precisava degravar aquelas conversas íntimas, aquele tem que ser protegido pelo sigilo, tem que tocar fogo naquilo, queimar. Mas o tribunal querendo que degrave tudo e bote no papel em nome da ampla defesa. Se a pessoa está falando em sexo no telefone com a amante, eu vou usar aquilo numa sentença, o procurador vai usar de maneira alguma. Aí vem o tribunal e diz, não, tem que degravar tudo e deixar à disposição da defesa. Aí eu fiz um ofício da Polícia Federal consultando quanto tempo leva para degravar. Aí me responderam, olha, se forem 4 peritos para degravar tudo isso aqui, que eram uns 2 anos de gravação, e nisso o processo suspenso, e a prescrição correndo, caducando. A Polícia Federal respondeu por ofício, se forem 4, aliás, se for um perito só para degravar, o perito vai gastar 120 anos. E se forem 4, 30 anos, daqui a 30 anos eu nem existo mais. Então, esse tipo de burocracia, para que degravar aquilo, para que interesse tem aquele trem ali, gente? Esse tipo de coisa, doutor Pedro Paulo, tem que haver a reforma no sistema penal, agora tem que reformar também a mente da justiça. Tem que desencastelar a justiça, porque senão não funciona, gente, não tem como. Eu estou me alongando demais, então vamos encerrar agora. Aí pode só passar mais um slide, que a gente vai falar rapidamente aqui sobre lavagem. Eu queria apenas mostrar alguma coisa assim, de concreto, traduzido em educação, traduzido em segurança pública, que fica para outra vez, traduzido em habitação, traduzido em saúde, razoavelmente, para a gente ter uma noção mais ou menos exata de como anda a coisa neste país de corrupção. E a lavagem de dinheiro.
lavagem de dinheiro. Dinheiro, é grana demais, gente. É muito dinheiro. O PIB, Produto Interno Bruto, quer dizer, é o somatório das riquezas. O que você possui, o que você produz, é o seu PIB. O somatório das riquezas da produção do Mato Grosso do Sul é o PIB. Então tem o PIB do Brasil e tem o PIB mundial. E existe uma economia chamada economia paralela. Como disse o doutor Pedro Paulo, a economia paralela é aquela que não é contabilizada. Se não é contabilizada, vai causar prejuízo. Primeiro, já tem a procedência criminosa. E segundo, não é contabilizada, porque já é criminosa, eu não vou contabilizar, porque senão eu vou documentar e eu sou pego. E essa economia paralela no mundo, que tem um PIB de aproximadamente 80 trilhões de reais, ela corresponde a mais ou menos 20% desse PIB. Mais ou menos 20%. Então, a economia paralela, não só a economia criminosa, a economia paralela é formada pela economia que vem do crime e também pela economia informal. Se eu tenho uma loja, um comércio que não é registrado e tal, é uma economia paralela também. Então, vem da atividade informal e vem do crime. Então, no mundo chega a 20% do PIB, mais ou menos 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares é exatamente o PIB dos países do bloco europeu. É muito dinheiro. E vamos para o Brasil. E a economia paralela no Brasil, sim. E a corrupção é um forte componente dessa economia. A Fundação Getúlio Vargas calculou a economia paralela e disse ela, essa fundação, que mais ou menos 16% do PIB do Brasil corresponde à economia paralela. E isso vai dar o quê? Vocês viram lá o PIB no começo, 5 trilhões 904 bilhões de reais. É o conjunto de riquezas do Brasil. Se você jogar 15% disso aí, você vai encontrar uma fortuna de economia que vem do crime, que não é contabilizada, a não ser depois de lavada, e de economia que vem da atividade informal. Aí termina uma quantidade bem reduzida de pessoas sustentando tudo, pagando através dos impostos. E então, gente, houve a chamada globalização. Globalização de tudo. A sua vida é globalizada. A vida do seu filho é globalizada. Porque você usa o Zap para falar com o médico. Você usa o Zap, outros aplicativos, para resolver qualquer problema da vida. Então, a globalização lá trouxe benefício, mas trouxe danuras também. Rompimento de barreiras comerciais. As atividades comerciais hoje em dia não são atividades só nacionais ou regionais, são atividades internacionais. É o comércio exterior, compra e venda com outros países. Rompimento de barreiras comerciais, isso é a globalização. A globalização trouxe rompimento de barreiras ideológicas. Ou você pensa que o Irã de hoje é o mesmo Irã do tempo do Ayatollah Khomeini, de 30, 40 anos atrás? A juventude vai se impondo. E as comunicações, a evolução das comunicações vai se impondo. Só que aí também chegou com essa globalização, a globalização do crime, de modo que se criou um teatro internacional da globalização de tudo em favor do bem. Mas se criou também um teatro internacional da criminalidade. E para se combater esse teatro internacional da criminalidade, tem que ser usadas técnicas também internacionais. E foi assim que os 7 países mais ricos do mundo
e o Brasil ainda não estava dentro desses 7, resolveram enfrentar isto para proteger o sistema financeiro nacional, para proteger a economia, para evitar a concorrência desleal entre a empresa honesta e a empresa não honesta. E esses países resolveram, então, a combater essa criminalidade através da lavagem de dinheiro. A lavagem é simples. Existem os crimes chamados crimes de natureza econômica. Se José dá uma surra em alguém, ele praticou um crime que não é de natureza econômica, que ele não rende dinheiro para ele. Uma satisfação íntima só, ele deu uma surra em alguém. Embora possa levar uma surra também depois. Agora, existem os crimes de natureza econômica. Existem os crimes de natureza econômica. É aqueles crimes que rendem dinheiro. Aí você tem um narcotráfico que rende no mundo hoje 1.330 bilhões de reais. Esse é o rendimento do narcotráfico. Aí você tem a corrupção que rende no Brasil 183 bilhões por ano. E como é que nós vamos fazer com essa dinheirama toda? Aí tem a lavagem de dinheiro que causa um rombo no Brasil por ano. A sonegação fiscal que corresponde hoje no Brasil a 500 bilhões de reais por ano. O problema do corrupto e o problema do traficante ou o problema de quem pratica em grande escala esse tipo de crime gerador de riqueza é o que fazer com essa dinheirama para passar um sabão nela e tirar aquela sujeira. Então eu estou lavando, estou escondendo a origem daquele dinheiro. A origem é suja, é criminosa. Então eu tenho que apagar aquilo para me possibilitar colocar aquela dinheirama todo no mercado legal. Eu escondi a origem daquele dinheiro. Aí vocês me perguntam, mas como fazer isto? Existem milhares e milhares e milhares de maneiras de fazer isto. E é uma prática corriqueira até na atividade de compra e venda de imóveis. E eu sou o corretor que vende imóveis. E você quer comprar um imóvel, eu estou intermediando. Então não vamos constar aqui da escritura o que vale o imóvel. Vamos constar tanto, somente tanto. Depois, no dia de amanhã, eu comprei aquele imóvel, aí eu vou vender para alguém e colocar na escritura aquilo que efetivamente vale. E aquela diferença, eu posso ocultar ali, pegar ali, lavar ali o dinheiro que provém do narcotráfico. Ou eu posso usar uma empresa fantasma, uma empresa de fachada, só que eu não vou usar aquela empresa no meu nome. Eu sou corrupto, se eu for usar no meu nome, eu vou ser pego. Então eu vou usar aquilo que é chamado de laranja. Laranja é aquela pessoa que vai fazer as vezes de quem praticou, de quem está lavando, quer lavar aquele dinheiro. Quer passar o sabão, botar na mata aquele dinheiro, para ela adquirir aparência legal. Eu vou usar o laranja. E no comércio exterior, posso também lavar laranja. Você viu doleiros, quantos doleiros atuaram nessa corrupção da Lava Jato, mandando dinheiro para o exterior. E às vezes nem precisa mandar o dinheiro para o exterior. O doleiro fica com o dinheiro aqui, tem um outro doleiro lá num paraíso fiscal, em qualquer país, e nós vamos combinar aqui. E a gente vai só apenas trabalhando com gráficos. Você pega e deposita aí nos Estados Unidos na conta de fulano de tal. E no dia de amanhã ele me telefona, você pega e deposita aí no Brasil na conta de fulano de tal. E ao final do mês ou de 6 meses, nós nos encontraremos e vamos fazer o abatimento, ver quanto eu devo para ele. Então existe 1001 maneiras de lavagem de dinheiro. Bom, então vamos terminar, que mais ou menos isso aqui. Agora, a finalidade é proteger a economia nacional, proteger o sistema financeiro, porque o sistema financeiro
é a espinha dorsal não só de um país, porque nós temos hoje em dia um sistema financeiro. O sistema financeiro é o conjunto de bancos, de instituições financeiras. Ninguém vive sem isto. Então, é um sistema financeiro internacional. Bom, só passa só aí, só para mostrar, mas já vou encerrar. O próximo gráfico. Isso, aqui são só as penas. Aqui, para quem lava dinheiro, é 3 a 10 anos. O doutor Paulo reclamou aqui. E ele disse que nessas medidas do MPF, que eu acho salutares, vai haver uma tabela progressiva de penas. Por que eu lavo R$1 milhão, vou pegar 3 anos, porque sou primário, sou gente boa, sou ficha limpa, e o outro lavou 50 milhões, vai pegar só 3 anos, que também até ele era gente boa. Então, por isso tem que ter uma tabela, gente, de acordo com a progressão, porque senão eu não vou lavar só 1 milhão, eu vou lavar 10 milhões, eu vou pegar dinheiro de fulano, de fulano, de fulano, e vou ser um doleiro bem-sucedido, porque se eu for para a cadeia, aquele trouxa que lavou só 1 milhão, ele vai ficar mais tempo na cadeia. Então, a lei como está hoje, ela termina incentivando a prática de um crime de potencial muito maior. Aí, por fim, só passa esse último aí, que também se casa com algo que disse o doutor Pedro Paulo, aí já vamos parar. Ó, desproporção punitiva. É o caso da tabela progressiva de penas. Aí você examina isso aí, eu canso de repetir. No Brasil, tem 2 sistemas penais. Tem um para pobre e um para rico. Isso é claro, já está na própria lei. O Poder Judiciário teria que ter transparência e dizer isto. Porque senão o povo vai ficar pensando mal. Por que o ricaço vai para a cadeia quando vai, mas não fica? E por que o pobre vai e sempre vai e fica? Aí você vê lá o furto qualificado, 2 a 8 anos, seu arrombo, seu carro, e furto de lá a sua pasta, eu estou cometendo um furto chamado qualificado. Qual é a pena que eu vou pegar? De 2 a 8. Eu ofendi a quem? O meu crime não é igual aquele crime do corrupto que ofendeu a toda a população. Eu causei prejuízo só a você. E, no entanto, pego de 2 a 8. Aí vem aqui, o sonegador sonega. Quem furtou lá é o pobre, que arrombou o seu carro. O sonegador é rico. Qual é a pena dele? É de 2 a 5 anos. Então, isso é que tem que acabar, essa desigualdade. O Brasil é um país de elite, sim. E a lei é feita pela elite. E a lei é aplicada pela elite também. Por que essa desigualdade? Então, nós temos que trabalhar nesse projeto do Ministério Público, sim, e exigir dos políticos que mudem essa lei. Fraude à licitação, olha aqui. Quem é que frauda uma licitação para pegar uma construção de bilhões e bilhões? É quem tem dinheiro, é o rico. Qual é a pena? De 2 a 4 anos. É a metade da pena do ladrão de bicicleta. Aí como é que justifica isso? E eu tenho mais ainda, o corrupto, o sonegador, se ele pagar o débito dele a qualquer tempo, mesmo depois que transita em julgado, que passa no Supremo Tribunal Federal, ele pode chegar diante do juiz com a postura impositiva e dizer: eu não vou cumprir essa pena, eu vou pagar. Aí o juiz tem que arquivar o processo. E ele vai fazer isso, pagar quando? Ele fica de olho, quando tiver um incentivo fiscal, isto é, uma redução de multa, ele vai pagar por 1/3. Então é isso, aí dá em papel, perda de tempo, essa que é a realidade desse país. Aí você pega ali a corrupção passiva de 2 a 12 anos. Por que não tem uma tabela progressiva de pena? Então tem que ter essa tabela progressiva. Mandar dinheiro para o exterior, de 2 a 6 anos. O ladrão de bicicleta lá pega de 2 a 8. E ter aqueles crimes praticados pelo pé de chinelo, com todo respeito,
são crimes de efeitos individuais, só produz efeito negativo naquela vítima. E os crimes praticados pela elite, cuja punição é bem inferior, é módica, atinge toda a sociedade. Então a corrupção é um mal que nós temos que combater. O corrupto tem pouca diferença do traficante de drogas. O corrupto é um genocida. Então eu quero agradecer imensamente, doutor Lívio, agradeço imensamente a promoção, agradeço às pessoas que compareceram aqui e peço desculpa, porque quando a gente fala sobre esses assuntos a gente fica até emocionado. Muito obrigado.